Olá pessoal, mais um vídeo para o nosso canal à venda no YouTube. Você que nos acompanha ou você que está inscrito no nosso canal, onde nós apresentamos tendências de soldagem, técnicas de soldagem, tecnologia da soldagem. Hoje, dedicado ao mês que dia 23 vai ser o Dia do Soldador, nós vamos responder algumas perguntas que chegam até nós pelo Facebook, pelo próprio canal ou pelo Instagram. Temos aqui também o Reinaldo, que está fazendo parte do time à venda, nosso gerente comercial. Ele está trazendo toda a sua expertise em soldagem, em porte, com 20 anos de experiência. Reinaldo? Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com o time à venda agora, há pouco tempo, nesse time que é uma família, e vim aqui para somar com a equipe e também trazer para vocês essas novidades, as tendências e o que tem no mundo da solda, junto com o Oswaldo, junto com toda a equipe. E vamos lá, o Bob também, que hoje veio, convidado especial, vamos responder as perguntas que vocês fizeram aí no nosso canal. Tá ok? Começando pela primeira. Quero me tornar soldador. Por onde começar, Reinaldo? Boa pergunta, boa pergunta. Bom, dá pra gente começar voltando um pouquinho no passado, Oswaldo, indo lá quando na década de 60, 70, 80, essa era uma profissão que ainda não tínhamos aqui no Brasil, a formação em instituições que realmente tivesse focada para formar mão de obra de soldadores. Então isso vinha passando dentro das caldeirarias, da indústria, das obras, de um para o outro. Então os ajudantes acompanhavam, eram treinados, iam aprendendo. Muitas das vezes isso passava de pai para filho, aquela questão em que o filho se espelhava no pai, e isso ia passando. Com o tempo nós fomos perdendo isso por duas razões. A primeira razão era que você deixava de ter os formadores dentro das fábricas, das obras, e a outra razão é porque, muito positiva por sinal, nós ganhamos instituições que estavam preparadas para poder fazer a formação, como o Senai, por exemplo. Então, um caminho que você pode escolher, e eu acredito que é o melhor caminho hoje, são as instituições preparadas para isso, no seu estado, na sua cidade, onde você estiver. Recomendamos o Senai, porque é uma instituição que está, na maioria, preparada para isso, com bons equipamentos e com a tecnologia mais recente disponível para solda, mas também tem outras escolas, em São José dos Campos, que é um polo industrial, aqui em São Paulo, Campinas, também tem outras escolas. Rio de Janeiro também tem um Senai preparado para isso. Então o caminho é esse, são as escolas. Se você tem vocação, se essa é a sua vocação, minha recomendação é que você procure uma escola especializada. Segunda pergunta: como escolher a melhor máquina para o processo que precisa executar? Boa pergunta, boa pergunta. Essa escolha da melhor máquina para o processo que eu vou executar, esse processo de escolha, ele envolve, claro, que várias questões, e a análise ela é muito ampla. E se a gente for abordar aqui, a gente vai ficar bastante tempo, porque é gostoso falar, mas basicamente a primeira coisa é você ter um processo definido, seja lá ele qual for, TIG, eletrodo, arame tubular, arco submerso. O que você precisa entender é qual é o ciclo de trabalho que você vai trabalhar, ok? Que tipo de recurso você precisa para executar aquela solda em cima daquele processo que você escolheu, basicamente isso. E eu poderia também complementar dizendo o seguinte: é muito importante você entender que rede elétrica você vai instalar o equipamento. Na verdade, não são só esses três critérios, são outros critérios também, São mas os principais. Então você precisa entender que rede elétrica você vai trabalhar, é um ponto. Segundo, que processo que você vai utilizar, isso é muito importante, a definição do processo, e em que regime você vai trabalhar para definir o fator de trabalho do equipamento. Importante lembrar que o fator de trabalho não é decidido pelo fabricante, existem normas. Então os equipamentos que hoje estão disponíveis, nem todos eles você tem a norma vinculada, porém é importante que você entenda e saiba. Para os americanos é a NEMA, para os europeus é a IEC, no Brasil a gente não tem uma norma ainda que define o ciclo de trabalho do equipamento.
Então, minha recomendação é que você veja um equipamento bom como Miller e Lincoln e outros que tem disponível. E sempre importante você conversar com a área técnica do fabricante, verificar o folder, as características, benefícios do equipamento. Terceira pergunta, essa é bem interessante. Onde trabalho estamos tendo muitos problemas com respingos e escória em excesso. Sempre tivemos em nosso processo, mas nas últimas semanas a quantidade tem aumentado. Não sabemos o que pode ter causado este aumento repentino, pois estamos utilizando os mesmos equipamentos e consumíveis de antes. Boa pergunta. Bom, era bom se tivesse algumas outras informações, a pergunta é relevante. Se tivesse, por exemplo, que tipo de gás você está utilizando, que tipo de arame está utilizando, parametrização, parâmetro e equipamento, né? A questão do respingo, ela está muito... Vamos partir do princípio que esse é um arame sólido, por exemplo, ela está muito relacionada com o tipo de gás que você utiliza e também com os parâmetros que você utiliza. Esses talvez sejam os dois principais pontos que a gente precisa avaliar. Você fala que não mudou nada nesse intervalo, mas às vezes as mudanças elas não acontecem fisicamente, mas podem acontecer numa outra esfera que não é física. Então, por exemplo, às vezes a sua rede elétrica, a alimentação de rede elétrica, ela já não está fornecendo aquilo que realmente o cliente precisa para poder você ter os parâmetros ajustados e contínuos na saída do equipamento. Pode, não raro, você encontrar algum problema relacionado com gás e apesar de ser o mesmo consumível que você está utilizando, existem consumíveis, os consumíveis são fabricados por lote. Então você precisa checar se o fabricante é o mesmo, como que está a questão do lote e chamar o fabricante para conversar a respeito disso. É muito importante você envolvê-lo, né? E lembrando que ele fala em escória, se não estiver com um parâmetro, ou seja, voltagem e corrente, conforme o datasheet do fabricante, você pode ter esse problema. Isso, importante. Né? Então é isso que o Reinaldo falou, o ideal é consultar o fabricante. Bom, quanto à escória, mesmo que seja com arame sólido, pode gerar escória, relacionado também com a qualidade do arame, mas também relacionado com a qualidade da chapa que você está soldando. Você checar se a chapa ela está limpa, se ela não está limpa, se ela está com camada de óxido, se não está com camada de óxido, isso também é um fator. Outro fator, como o Oswaldo colocou, se a gente estiver falando de arame tubular, por exemplo, ou arco submerso, que seja, ou arame metal core, volta para o datasheet do fabricante, aquilo que ele recomenda, você faz. Não atingiu os parâmetros? Volta. Fabricante, me dá uma ajuda, preciso da ajuda de vocês, estamos com um problema, tendo escória. Agora, faz essa visita dentro. Veja a IPS, está seguindo a IPS, está dentro dos parâmetros recomendados pelo fabricante, tem que estar certo. Ok? Só lembrando, datasheet e as características do consumível. Quarta pergunta. Estamos fazendo alguns testes para soldar tubulações e até então todos falharam. Muitas trincas aparecem após o resfriamento do metal. O que pode ser? Bom, trinca é indesejada, né? A gente precisa fazer uma análise mais profunda disso, a gente vai abordar aqui de uma forma bem ampla, claro, mas trinca depois de solda tipicamente está relacionada com hidrogênio difusível. Você pode ter dois problemas principais, o nível de hidrogênio na soldagem, segundo talvez a preparação térmica anterior a isso, anterior à soldagem e posterior à soldagem, ela pode não ser adequada na execução laboratorial. Em relação ao consumível, ao hidrogênio difusível do consumível, existe uma alternativa. Os hidrogênios os consumíveis de baixo hidrogênio, essa é uma. H2, que hoje já tem, inclusive a norma já considera a WS 5.36 para os arames os consumíveis de H2, que é o hidrogênio difusível no metal depositado. H4, H6, H8 de baixo hidrogênio, o que minimiza as trincas após a soldagem. Outro ponto é você entender se os ciclos térmicos estão sendo obedecidos. Você precisa fazer pré-aquecimento, você precisa fazer um tratamento pós-aquecimento, você precisa entender que tipo de tratamento térmico você está utilizando, é chama, é resistência, é indução magnética, que tipo de equipamento você está usando. Por exemplo, a soldagem de tubulação é muito comum. Na preparação térmica, o anterior você tipicamente faz com a chama. Isso não te garante 100%, o controle é muito difícil.
Recomenda-se que se faça esse tratamento térmico com um equipamento que te possibilite fazer um tratamento ou um pré-aquecimento homogêneo, como o sistema ProHeat da Miller. Vocês podem consultar no nosso site ou na internet. No próprio canal tem um vídeo falando sobre isso. ProHeat 35. Então você pode fazer essas duas análises. Primeiro, se os ciclos térmicos estão sendo obedecidos, posterior à soldagem, durante a soldagem e após a soldagem, e se o consumível que você está utilizando é um consumível que ele atende as características de hidrogênio para aquela aplicação específica. Vamos para a quinta e última pergunta. Deixamos essa por último e observamos, né, Reinaldo, nas redes sociais, nos canais, está bem corriqueiro esse termo, o que é MIG sem gás. MIG sem gás, MIG sem gás. Vamos perguntar para o Bob. Bob, MIG sem gás existe? Não existe o MIG sem gás. Dizer que não existe o MIG sem gás, eu talvez vou ser um pouco incisivo, não que não exista o MIG sem gás. Existem os processos semiautomáticos. Os termos corretos. E os termos corretos para cada processo semiautomático. Então, MIG, MAG ou GMAW, conforme a norma. Você tem o MIG e o MAG, um com gás inerte, outro com gás ativo. Você tem o o FCAW, arame tubular, com gás, e aí sem gás. Você tem o metal core, que é um outro processo. Então você tem os processos semiautomáticos. Dentro do semiautomático você tem um processo que chama processo de soldagem com arame tubular sem gás, FCAW, né? SS ou Self-Shield, ou Fab-Shield, assim você quiser chamar, Fab-Shield é o nome comercial. Para os arames tubulares sem gás, aí sim você tem um processo que é sem gás, mas não chama MIG, chama arame tubular sem gás, ou FCAW, ou autoprotegido. Okay? Seria a forma correta. Inclusive tem um vídeo falando sobre arame tubular sem gás no canal da Venda, que eu já assisti lá, antes de chegar aqui. Se você quiser, revisita o vídeo, você vai ver que o Oswaldo explica o que é a soldagem do arame tubular sem gás, e que não é MIG sem gás, é arame tubular sem gás. Pessoal, então encerramos aqui hoje. Nos acompanhe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva lá e até o próximo. Valeu, pessoal. Tchau.